Oi, Raíssa. Vou tentar gravar para você aqui uma aula aqui de como é que funciona. Eu peguei uma análise de solo aqui, por exemplo, essa análise aqui é a análise de solo 5. Você quer para fazer o cálculo do NPK? É o seguinte, você precisa saber de qual cultura que você vai fazer, né, o cálculo. Vamos supor que o cálculo dessa cultura que você vai fazer seja, por exemplo, o do girassol. O girassol, ele pede o seguinte: o professor vai te dar esses dados aqui, a produtividade esperada, o espaçamento, esse aqui não importa tanto, na informação sobre a calagem, ó, aplicar calcário na quantidade indicada, não sei o que lá, isso aqui, pode ignorar essa informação. Essa daqui, ó, que você vai usar para fazer a recomendação da adubação com NPK. Todo que tiver nitrogênio no plantio vai aparecer aqui, ó, dose N no plantio. O potássio fica aqui, o cálcio, o fósforo é esse, o potássio de cá. E quando ele tiver cobertura de nitrogênio indicada para a cultura, ele vai aparecer de cá, né? Então aqui vai fazer o seguinte: como que a gente vai olhar? Aqui você vai terminar de ler essa recomendação e ver o que ele está falando. Essa parte aqui também, entendeu? Então isso daqui sempre vai informar, tá? Como que você vai saber quanto de NPK que você vai fazer a aplicação? Você vai vir lá na sua análise de solo, análise 5. A análise 5, ela vai o seguinte: ela não mostra o nível de nitrogênio. Lembra por que eu falei? Que o nitrogênio ele não aparece nas análises porque ele é muito volátil e ele não é confiável a análise porque, tipo, do período da análise até o plantio ele mudou completamente. Então aqui você vai só olhar o potássio e o fósforo, que é isso daqui, ó. O fósforo nele na camada de 0 a 20 está 27 e o potássio está 140. Então você vai fazer a anotação. N, P. Opa, aqui é o K. O N não tem. O fósforo está 27,8. E o potássio está 140. Depois disso, você vai vir nessa parte aqui, ó, que provavelmente ele vai indicar, ele vai colocar pra gente essa parte aqui na prova, para você dar uma olhada. Qual que é a recomendação, porque não tem como você memorizar tudo isso aqui. Para você analisar o fósforo, você vai ver que aqui, ó, ele vai mostrar informações disponíveis de fósforo de acordo com o teor de argila. Para o fósforo, você vai ter que saber o teor de argila. Então, você vai pegar a camada 0 a 20 e ele tem 39. Então, o fósforo, você pode anotar aqui, ó. Fósforo, Ag 39. Nisso, você volta para a recomendação, a tabela de interpretação de resultados. Se o fósforo ele está com 27,8 e a argila dele é 39%, então ele está nessa camada aqui. Deixa eu dar um pouquinho mais de zoom. Pronto, acho que assim vai ficar melhor. Ele está com 39%, então ele está entre 36 e 60. E ele está com 27,8. Então, digamos que o nosso fósforo está corrigido. Ó, com essa quantidade de argila, o nosso fósforo ele está com 27,8, ele está corrigido. Então ele está muito bom, porque tá vendo, nessa camada, e esse teor de argila está falando o seguinte, que se o nosso fósforo tiver maior que 18, ele estaria bom. Mas você pode ver que em quantidades de teor de argila menor, de 0 a 15%, por exemplo, a gente tem que ter uma dosagem de fósforo muito maior, que é, por exemplo, maior que 45. Aí estaria ruim, a gente teria que fazer reposição. Então, no nosso solo, ele está em 18 e ele está bom. Então, aqui a gente vai anotar aqui, bom.
O potássio, você vai olhar que ele vai estar aqui, ó. Interpretação, cadê? Teor de potássio, cadê? Peraí, cadê que eu não tô achando aqui? Ah, não, primeira linha. É que o fósforo tava embaixo aqui. Aqui o potássio tava aqui, ó. Potássio disponível. No nosso, no nosso solo, ele tá de 114, não, 140. Então ele tá muito bom. Então esse solo também não está exigindo correção. Então aqui você vai pôr muito bom. E aqui também devia estar muito bom, MT. Tá. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos voltar lá para o exercício que está pedindo para a gente calcular isso. Esse aqui é o exercício do girassol. Lembra que eu te falei, ó, dose de plantio, disponibilidade de fósforo, de potássio e dose de cobertura. É o seguinte, aqui ele passou esses aqui. Esses aqui são os adubos que ele passou. Se o nosso N não tem, então de toda forma a gente vai aplicar os 20 de N o fósforo. Está falando que quando o fósforo é bom, a gente aplica 30. E quando o potássio é bom, a gente também aplica 30. Então vai ser 30 e aqui vai ser 30. E por último, tem uma dose de cobertura de N de 40 kg por hectare, né? Então a gente vai fazer esse N de cobertura. Essa aqui vai ser cobertura. Só que primeiro a gente vai fazer essa adubação aqui, ó. Como que a gente vai fazer ela? Só se eu for somar, ele vai dar 20, 30 e 30, vai dar 60, 80 quilos. Essa formulação ela não existe, né? Porque a formulação ela tem que ficar entre 24 a 54% de nutrientes numa formulação. Então a gente vai pegar isso daqui, a gente pode dividir, como a formulação está baixa, se a gente dividir isso aqui por 2, já vai ser suficiente. Vai ser 10, 15, 15. Aqui vai dar 30, 45. 45 fica entre 24 e 54. Entendeu? A soma deles do quantidade de nutriente. Então, existem formulações que chegam próximo disso. Então, a gente agora vai olhar lá nos formulados que ele disponibilizou para a gente. Ó. Aí a gente vai tentar encontrar, entre os formulados, quais que são, né, os que vão atender. Só que aqui, você tem que observar também que ele falou o seguinte, ó, fazer a adubação nitrogenada em cobertura de 45 a 50 dias após a emergência, em solos deficientes em boro ou zinco, aplicar respectivamente 1 hectare de boro ou eu não entendi o que é, de boro e 2,4 de zinco. Ah, tá. Provavelmente deve ser 1 kg por hectare de boro e de 2 a 4 kg por hectare de zinco. Como é que a gente vai olhar se está deficiente? Vamos voltar lá na análise. Ó, o boro e o zinco fica aqui, ó, na análise. O zinco está 2,8 e o boro está 0,84. Então vamos por aqui, ó. Zinco 2,8 e o boro 0,84. Aí a gente vai vir lá na quinta aproximação, ver o que ele considera para boro e para o zinco. Deixa eu só vir aqui que está na frente. Tá, para o zinco, ele está falando que para zincos acima de 2,2 ele está muito bom. Ó, se eu pegar aqui, ó.
Ó, o zinco trocável, o zinco disponível, desculpa. Acima de 2,2 ele tá bom. O nosso tá 2,8. O boro, ele tá falando o seguinte, ó. Deixa eu pegar o boro. Se o boro, o nosso tá 0,84. Quando ele tá acima de 0,9, ele tá muito bom. E o nosso tá entre 0,61 e 0,9. Entendeu? Então ele tá bom. Nesse caso, não precisa de fazer a aplicação do boro e nem do zinco. Então a gente não precisa escolher um formulado. Só que eu acho que como esse professor ele é meio chato com essas coisas, nós podíamos pegar e fazer uma aplicação de pelo menos do boro, porque o zinco ele realmente está muito, muito bom. O Lexita, 8% de boro, superfosfato, ureia, sulfato de amônio, FTE, boro, cobre, zinco, manganês, molibdênio, ferro, MAP. Um 1% de zinco vai dar 1 kg de zinco a cada 100 quilos. Então, aqui, ele está falando para a gente aplicar de 2 a 4 quilos de zinco. Talvez ele esteja indicando a gente pegar esse, ó. Porque vai ter a aplicação do boro no formulado e vai ter uma aplicação mínima de zinco nele. Mas provavelmente ele vai querer que a gente faça também um cálculo com a Lexita, né? Porque se a gente quer fazer uma aplicação de boro e ele está falando aqui para a gente fazer pelo menos 1 kg de boro por hectare, então a gente poderia considerar, né, 1 kg de boro e fazer a aplicação dele separado também. Então a gente vai fazer com pelo menos 2 cálculos. A gente vai calcular com esse e a gente vai calcular também, procurar um que esteja próximo, um formulado próximo desses valores aqui, ó, o 10, 15, 15. Ó, então 10, 10, 10, 10, 20, 15, 10, 20. Ó, o que está mais próximo é o 6, 20, 15, o 10, 20, 15 e o 6, 20, 15 com 1% de zinco e boro e 5% de boro. Eu vou começar calculando com esse 6, 20, 15. Já vou calcular direto com esse com o boro e depois eu vou usar o 10, 20, 15 e o Lexita, né? Então a gente vai fazer o seguinte: se a gente precisa, por exemplo, eu vou focar, se ele está próximo, eu preciso de 15 de fósforo e 15 de potássio. Se eu focar no fósforo, esse formulado ele tem 20, então vai faltar potássio e vai faltar nitrogênio. Se eu focar no nitrogênio, ele vai sobrar um pouco do potássio e do fósforo. E talvez seja mais interessante a gente focar no nitrogênio, porque ele está mais distante do que... Ele está faltando 4 para chegar em 10, e o 15 bateu e o outro está passando 5. Então a gente vamos focar no nitrogênio. Então eu vou fazer o que isso quer dizer? Que a gente pegou o adubo para calcular. É o 6, 20, 15. Eu quero o seguinte, que para 100 quilos de NPK, NPK 6, 20, 15, tem 6 quilos de N, X quilos, eu quero chegar em 10. Eu vou fazer uma regra de 3, calculando. Então aqui vai ficar 6x é igual a 100 vezes 10. X, né, no caso eu já vou passar direto. X é igual a dividido por 6. X é igual a 10.000 dividido por 6
10.000 não, é 1.000. 1.000 dividido por 6, 166 quilos. 66. O que isso quer dizer? Que eu preciso de 166 quilos desse formulado de adubo. Aí, agora eu vou fazer o seguinte. Nós vamos fazer aquele cálculozinho final. NPK. Aqui vai ser o seguinte. 166 a 6% igual vezes 0,06 corresponde a 10 kg de N. É, 166,66 dividido não é vezes, cadê? Vezes 20%, né? Porque lembra que aqui esses aqui são percentuais, ó. Então são 6% no formulado, 20% e 15%. Então são vezes 0,2, que é 20%. Nós temos 33,33 kg de fósforo. Eu estou tremendo um pouco, que eu estou segurando com a mão e coisa. Quilos de P2O5. Nunca esqueça que ele tem que colocar essa porra aí. 32 P2O5. E de novo, vamos calcular agora 166,66 vezes 15% dessa vez. 0,15. 24,99. Então pode arredondar para 25 quilos. O potássio é K2O. Então, aí a gente vai observar o seguinte. O nitrogênio atendeu 10 quilos que a gente queria. Desculpa, fiz um negócio errado. Eu devia ter comparado não com 10 quilos de N, é com 20. A explicação é a mesma, o cálculo praticamente não muda, só que em vez de ter usado esse daqui para fazer o cálculo, esse daqui eu usei só para encontrar um formulado disponível, entendeu? Aí a gente, em vez de usar 10 aqui, eu teria que ter usado era 20, então é só se você dobrar o valor, porque você multiplicou, você dividiu por 2, então aqui no caso seria 20 quilos, e aqui no final ia dar 166 vezes 2, 0,66 vezes 2, 333. Então todos esses valores aqui seriam o dobro. Então aqui iria para 20 quilos de N, 66,66 quilos de P2O5, e aqui daria 50 quilos de K2O. Aí você vai olhar o seguinte: o nitrogênio bateu, o fósforo passou pra caramba e o potássio também. Então a gente vai ter que focar no fósforo, porque ele sobrou demais e esse formulado não atendeu. Agora você vai só repetir esses cálculos aqui para os outros. No caso, por exemplo, da ulexita, eu vou só te mostrar como é que funciona a ulexita. Você precisa de 1 kg de boro. E a ulexita tem 8% de boro. Isso quer dizer que ela tem 8 quilos a cada 100. 1 kg de boro. E ela tem 8 quilos. Não, na verdade eu vou pôr assim, 100 quilos, para facilitar a nossa regra de 3. Beleza, mesmo. Beleza? Fabião, tá pronto? 100 quilos de boro, vai ter 8 quilos de boro. O luxita, na verdade, aqui. Você vai pegar que você precisa de X quilos
para 1 kg de boro. Faz a regra de 3 do mesmo jeito. Vai ficar 8x é igual a 100 vezes 1. Aí vai ficar x é igual a 100 por 8. 100 por 8 dá 12,5 quilos. 12,5 quilos de... Não esqueça, ulexita, que é o fertilizante que você vai usar para repor o boro. Você está colocado, E isso é 12,5 quilos Manda a foto para mim aí, Anselmo, tá certo? por hectare. Aí depois você vai pegar essa quantidade aqui de 12,5 quilos. Você não tem como fazer essa aplicação apenas de 12,5 quilos. Entendeu? Então você vai ter que recomendar. Você lembra que eles fazem o ajuste de quilo por quilo de adubo? Então a gente vai recomendar 13 quilos. 13 quilos, essa aqui é recomendada. Entendeu? Por conta da máquina que faz a aplicação do fertilizante. Isso daqui vai suprir a nossa necessidade de boro. O zinco ele não precisa de correção. E o restante da adubação, você só vai fazer agora, tenta focar no fósforo, usando essa formulação aqui também. Ó. Se você fizer com essa segunda formulação, você ignora o cálculo da ulexita. Por quê? Ela já vem com micronutrientes, zinco e boro. Entendeu? Então aqui, deixa eu te mostrar como é que ficaria isso aqui. Se a gente focar no fósforo, fica assim, 100 quilos de 6,20,15 tem fósforo, 20 quilos de fósforo. P2O5. Beleza. Você precisa de 30 quilos. Porque lembra que eu te mostrei? Ó? Você precisa desse primeiro aqui, ó, que esse aqui é a necessidade que a cultura precisa. Aí eu usei esse daqui só pra gente achar o formulado. Ó. Vou até escrever aqui, ó, formulado. Vou escrever aproximação. Ó, esse aqui são os teores e o formulado que no caso a gente vai testar, a gente escolhe eles da lista e esses números aí são os percentuais, né? Então 6, 20, 15 ó, são os percentuais, 6%, 20% e 15%. Então se a gente precisa de 30 quilos, vai ficar X quilos de adubo, 30 quilos de P2O5. Regra de 3 do mesmo jeito. Aí aqui vai ficar 20x é igual a 100 vezes 30, vai dar 30 e 3 zeros. 3 zeros não, 2 zeros, 3.000. X é igual a 3.000 sobre 20. 3.000 dividido por 20, 150 quilos. X é igual a 150 quilos. D 6, 20, 15. Tá. Então agora a gente faz aquela decomposição. NPK. Vamos pegar 150 quilos vezes 0,06, 9 quilos de N,
150 vezes 0,2, 30 quilos de N. De N, não de fósforo, P2O5. E 150 vezes 15%, 22,5 quilos de potássio. 22,5 quilos de K2O. E aqui é P2O5. D, P2O5. Tá, então agora você vai fazer a análise e ver se vai bater. 9 quilos de nitrogênio, você precisava de 20. Tá vendo? Então ele não deu certo. Só que o que acontece? Como essa exigência do girassol está sendo baixa, de 20 kg de nitrogênio, você está aplicando 9, né, ele vai ter um arranque inicial. Depois dos 50 dias, ele pede para você fazer uma adubação de cobertura de 40 kg de nitrogênio. Então talvez aqui você poderia escolher, né, uma adubação de cobertura ou tentar um outro formulado, que talvez você poderia tentar o formulado 10-20-15, porque o 10-20-15 provavelmente ele vai atender e ele vai passar um pouco da dosagem de fósforo. Ele passa em 5% a dosagem de fósforo. Aí nesse caso, se a gente escolhesse para calcular ele com base no fósforo, com base no nitrogênio ou no potássio, ele ia bater a quantidade certa e ele só vai passar de todo jeito a quantidade total de fósforo, que não tem importância. O fósforo ele não tem importância de sobrar. O que tem importância de sobrar é o potássio, que não pode sobrar porque ele saliniza o solo. O nitrogênio não tem para que sobrar porque ele vai volatilizar e você vai acabar desperdiçando. Vê se você consegue entender até aqui. Deixa eu só te mostrar como é que funciona o cálculo da cobertura. Que aí, se você entendeu da cobertura, você vai entender como é que funciona o restante. Que esse é o último que falta. Adubação de cobertura, se ele precisa só de nitrogênio, você vai fazer direto na ureia. A ureia ele já é praticamente 100% nitrogênio, né? Ele tem um teor de 45% de nitrogênio, ele só tem nitrogênio como nutriente. O MAP ele teria fósforo e nitrogênio. Você pode optar talvez por tentar calcular também usando o MAP. Tenta calcular usando vários fertilizantes desses daqui para ver qual que seria mais eficiente, qual que você usaria menos e daria certo para repor o máximo possível. Tenta calcular usando o MAP e, tipo assim, o MAP vai suprir o nitrogênio e o fósforo que você precisa. Depois vai ficar faltando só o potássio. Você pode suprir o potássio com cloreto de potássio, que ele é 60%, só que como sua necessidade de potássio é baixa, você não vai precisar usar tipo 1 tonelada de potássio, por exemplo, entendeu? Porque a tonelada é 6.300, mas tipo assim, você vai usar quantidades baixas. 60% é muito concentrado. Esse aqui seria uma opção. Aí você tem que fazer 2 cálculos. E depois você vai ter que aproveitar o cálculo da ulexita, né, que deu aquela quantidade de 13 quilos. Entendeu? Então, assim, para fazer agora o cálculo, vou fazer só o da ureia aqui para você entender. Os outros você já entendeu, que é o mesmo cálculo que eu fiz. Tem o sulfato de amônio, que ele tem enxofre e nitrogênio, só que a gente não vai precisar focar no enxofre agora. Porque, na verdade, você pode olhar o enxofre aqui, ó. Lá na análise, estava falando que o enxofre está em 12,8. Ele está aqui, ó. Se a gente vir aqui na quinta aproximação e ver a recomendação para enxofre, cadê? C2, classificação, umidade, magnésio, ferro, cobre, boro, acidez. Porque a gente está me questionando que os caras usam um BGS lá para arrumar meio que parte de preparação lá, usa o concreto. No concreto você comprou quanto lá do piso, lá do lado da balança? Lá deu 24 metros cúbicos de piso. Aqui em enxofre. Enxofre está falando que ele está baixo. Se
enxofre e cálcio magnésio. O enxofre está baixo. Se ele tiver menor que 4 e maior que 10, ele está bom. Então o nosso solo está precisando de enxofre. Ah, não, tá não. O nosso é 12, achei que era 2,8, é 12,8. Então ele não precisa de enxofre. Então você pode desconsiderar a aplicação daquele formulado que tem, no caso, o sulfato de amônio, que ele tem 22% de enxofre. Então você pode usar na cobertura mesmo a ureia, que é só nutriente, só nitrogênio. Então você vai fazer o cálculo seguinte. Se você precisa de 40 quilos, 100 quilos de ureia, tem 45 quilos de N. Você precisa de X quilos, né, para ter 40 quilos que você precisa para aplicação de cobertura. Regrinha de 3 do mesmo jeito, 45x é igual a 100 vezes 40, 4.000, dividido por 45, x é igual a 88,88 quilos. Ou seja, a gente vai arredondar isso daqui para 89 quilos. Recomendado 89 quilos de ureia. Lembra que na sua recomendação, quando você for recomendar a aplicação de ureia, você tem que recomendar aplicar ela nas horas mais frias, né, do dia, geralmente antes do meio-dia ou no final da tarde, por conta da volatilidade da ureia, que ela desnitrifica muito rápido, se for num período muito quente. E é isso. Aqui você já praticamente tem o cálculo. Se você vai fazer a decomposição, você pode fazer assim, N 88,88, né? Vamos pegar, na verdade, 89 vezes 0,45, que é 45%, ela tem 40,05 quilos. Quilos de N. Ficou uma aula grande, né? Mas eu espero ter ajudado.